Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje eu trouxe um conteúdo muito especial para vocês, algumas dicas de estudo para a Olimpíada Brasileira de Biologia. Mas se você não me conhece, acabou chegando aqui pelo tema da Olimpíada Brasileira de Biologia, eu posto videoaulas de biologia bem legais aí para vocês conseguirem estudar para o vestibular ou para a prova da escola, fazer aquela revisão, dar aquela aprofundada, aquele estudo extra. E eu posto esses conteúdos tanto aqui quanto no formato de videocast lá no Spotify, tá bom? Então você pode se inscrever para ter aí acesso aos conteúdos, para saber quando eu postar novos conteúdos e também me seguir nas redes sociais que eu sempre deixo aqui, Biologia com Pam, para você ter acesso a outros conteúdos também, certo? Então vamos lá. Pessoal, essa Olimpíada Brasileira de Biologia é promovida pelo Instituto Butantan e todo ano aí, de alguns anos para cá, a gente tem essa prova que os alunos podem se inscrever, as escolas inscrevem, né, os alunos para participar desse evento. Pessoal, a Olimpíada Brasileira de Biologia, ela trouxe para 2023 esse título, que também a gente pode considerar aí um tema, né? Eu tirei um print ali do site deles, que é Desafios Socioambientais na Erradicação de Doenças, edição Vacinas. Pessoal, esse título já dá indícios, né? A gente pode acreditar que vai ter um foco maior nessa temática. Mas isso faz completo sentido com os últimos anos. Se a gente observa o que foi abordado nas últimas provas, a gente vê que no ano passado, 2022, a abordagem de doenças, de vacina, dessa parte imunológica também, foi muito importante. Sem contar que no ano anterior, em 2021, teve um foco bem grande em Covid também. E, pessoal, considerando o Instituto Butantan como organizador dessa prova, a gente também vê que faz todo sentido, visto o papel tão importante que eles têm aí na nossa sociedade, no desenvolvimento de vacinas, de soros, na parte mesmo de atuação na área da saúde, no combate dessas doenças. Então, é muito importante essa relação. Então, o que eu preparei para vocês? Vou dar algumas dicas dos temas que mais vem caindo, comentar algumas questões para a gente se preparar um pouquinho melhor. Galera, é muito importante comentar com vocês que no site da Olimpíada Brasileira de Biologia, se você entrar lá pelo Google, você acha mesmo, tem a lista dos temas que caem na prova, tem como se fosse um edital mesmo dessa prova. Porém, aparecem muitos temas, praticamente todas as áreas de biologia, e realmente a prova é muito diversificada, tá? Então, eu vou comentar com vocês os principais tópicos que caíram nos anos anteriores, mas não se assustem com o edital, porque ele realmente vai abordar ali todo o conteúdo da biologia. Agora, algo muito legal que tem no site deles também, tem alguns vídeos explicando algumas coisas, alguns materiais, tem uns conteúdos bem legais também, tá? Então você pode estudar por esse site. Não tem sobre todos os conteúdos, mas eu encontrei alguns vídeos bem legais. Pessoal, então eu coloquei aqui para vocês os principais temas que foram abordados em 2022. Eu vou comentar como que isso ocorreu nessa prova, tá? Pessoal, primeiro de tudo, como eu falei, teve um foco muito grande em doenças, em parte da saúde mesmo. Eu coloquei aqui como doenças, mas são vários tipos de doenças, tá? Então a gente tem casos de viroses sendo bem focados na prova de 2022. Então, principalmente, viroses que estão muito próximas da gente. Questão da dengue, zika, chikungunya, todas essas viroses que estão, assim, bem atuais, bem relevantes no nosso contexto aqui do Brasil, tá? Outra coisa importante foi que apareceram também parasitoses. Teve questão sobre esquistossomose, por exemplo, né? Então, pessoal, eram questões simples, mas que traziam ali uma bagagem que você precisava lembrar de um conteúdo extenso desse tema, tá? Outra questão muito importante é que eles trazem a parte imunológica junto. Então, abordagem sobre vacinas, sobre como as vacinas funcionam, como é esse tipo de imunização, que tipo de efeito essa vacina proporciona no nosso organismo, sem contar, pessoal, que esses temas principais aí de imunologia e das questões de saúde, das doenças, eles foram sendo
associados com outras vertentes da biologia. Então a gente via, por exemplo, sobre vacina. Aí logo em seguida mostrava o tecido de como uma injeção, por exemplo, ela vai chegar ali no nosso tecido da pele, até onde que ela vai, tecido subcutâneo, que tipo de tecido é aquele. Então foram fazendo vários links sobre esses temas, o que foi bem legal, bem interessante. Mas exigia então outros conhecimentos. Tinha parte de fisiologia dos sistemas, então tinha questão de sistema digestório, falando, olha, tem tal medicamento que ele tem uma estrutura peptídica, como que ele seria afetado via oral? Então você tinha já que fazer uma associação. Ah, se é via oral, vai passar pelo sistema digestório. Como que as enzimas vão atuar? Onde que tem enzima que digere esse tipo de molécula? Então fazer toda essa conexão. Então a fisiologia também caiu ali em algumas questões. Pessoal, a prova, ela é bem variada, ela é bem diversificada, tá? Tem sim um foco, algumas questões a mais nessa parte de doenças, imunologia, nessa parte de saúde no começo da prova, mas depois se torna bastante variado. A gente vê questões de ecologia, falando de cadeia alimentar, a gente vê questão de citologia, falando ali da célula, né, das organelas. Então, tem alguma coisinha ali outra de organela. A gente vê questões de impactos ambientais. A gente tem parte de engenharia genética, que é bem recente. Então, quais são as técnicas utilizadas, né, PCR, a CRISPR, esse tipo de tecnologia que vem sendo comentada bastante nos últimos anos. E também questões de genética, em níveis dos mais variados, desde uma nomenclatura, genótipo, fenótipo, até alguma coisa mais elaborada em outros anos que também apareceram, tá? Pessoal, na parte de botânica, apareceram conteúdos bem específicos sobre os ciclos das plantas, então, assim, nomenclaturas muito específicas. O que eu sugiro para vocês, estudo dos ciclos, briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, todas elas, tá? Mas caíram, assim, questões muito pontuais, não tão abrangentes, não tão fáceis de deduzir. Inclusive, é uma característica da prova, ela tem questões simples, mas que elas te exigem conhecimentos muito específicos. Então, como eu falei no caso, por exemplo, de fisiologia, você teria que saber o nome de uma enzima digestiva exata, né? Então, ela é uma prova que tem esse tipo de exigência, tá? Embora a interpretação dela esteja mais fácil nos últimos anos, na minha opinião, comparada ao que já foi alguns anos atrás, mas ela tem esse caráter bem específico. Apareceu também questão de evolução, tá? Então, a questão de evolução também é uma questão muito pontual, que você tinha que saber vários termos, várias alternativas tinham nomes que se referiam sim a questões da evolução, mas você tinha que saber qual era o correto especificamente para aquele caso. Então, esses foram os principais temas aí do ano de 2022. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho da prova, a questão 3 do ano passado, ela trouxe para a gente aqui uma questão sobre imunização, como eu falei, e traz um enunciado extenso. Existem outros mais extensos, mas ela tem uma variedade bem grande aí. Tem enunciados com textos longos, outras um pouquinho mais curtas, então varia bastante ali da parte da prova. Bom, vou fazer a leitura com vocês. Desde 2009, pesquisadores do Butantan estudam a produção de uma vacina contra o vírus da dengue. Ela ainda não tem previsão de distribuição à população, mas os ensaios clínicos estão bem avançados. Esse imunizante usa a técnica do vírus atenuado contra a dengue, utilizando vírus enfraquecidos que induzem a produção de anticorpos sem causar a doença e com poucas reações adversas. O imunizante será tetravalente, protegendo dos 4 tipos de dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. Temos a fonte e depois fala: a vacina descrita acima age de forma tradicional, promovendo memória imunológica dos imunizados. Essa forma de imunização pode ser classificada como... E aí a gente tem que lembrar das formas de imunização. Pessoal, primeira questão. A gente tem que observar os termos ativa e passiva, né? A questão da imunidade celular inespecífica não está associada com vacinas, porque afinal é uma imunidade inespecífica, né? A vacina, ela traz uma imunidade específica para aquele tipo de micro-organismo para o qual a gente está sendo vacinado. Então, a gente já descarta a alternativa E. Mas vamos lá para o ativa e passiva. Na imunidade, a gente tem duas características diferentes de como ela pode ser desenvolvida no nosso corpo.
A imunidade ativa é quando a gente tem uma produção por nós mesmos, o nosso próprio corpo vai produzir os anticorpos para combater aquela doença. No caso da passiva, é quando nós recebemos os anticorpos prontos, já pré-fabricados por outro indivíduo. Vou dar exemplo de cada um. Imunidade ativa, a gente tem a natural, que é a alternativa A, que seria quando, por exemplo, a gente pega uma doença, ou a gente entra em contato com o micro-organismo de forma natural, na nossa vivência, na nossa vida. Então, a gente entra em contato com esse micro-organismo, dependendo aí, claro, né, pessoal, dos efeitos dele no nosso corpo, se a gente conseguir levar numa boa a infecção, o que vai acontecer? A gente vai ter, depois de alguns dias, a produção de anticorpos. Essa imunidade é o que a gente chama de ativa natural. Eu que produzi o meu anticorpo, porém, isso ocorreu de forma natural. A ativa artificial é quando eu mesma produzo meu anticorpo, porém de uma maneira artificial, ou seja, de uma forma induzida, que é o caso da vacina. Então, por exemplo, eu tomei a vacina. O que a vacina vai ser? Nesse caso, falou aqui a técnica de vírus atenuado, mas pode ser um vírus morto, pode ser partículas virais, tem várias metodologias, né? Mas, o que acontece? Quando essa partícula entra no meu corpo, é como se eu estivesse enganando o meu sistema imunológico. O meu sistema imunológico vai acreditar que eu estou sendo infectada, que é o patógeno real, vivo, forte, que está indo atacar o meu organismo. Porém, o que acontece? Quando eu tenho esse reconhecimento, o meu corpo não só acredita, entre aspas, que aquilo ali é o patógeno real, como também prepara a defesa. Então, a gente começa a fazer os anticorpos. E isso, então, é uma imunidade artificial. Ativa, porque eu mesma produzi meus anticorpos, mas estimulada por uma via artificial. Com isso, eu já dei a resposta aqui. Mas, pessoal, eu quero comentar as outras questões para a gente poder explicar esse assunto um pouquinho melhor, visto que ele é bem presente aí nesse contexto, né, do Butantan, da Olimpíada Brasileira de Biologia. A imunidade passiva natural é quando eu não produzo meus próprios anticorpos, mas eu recebo eles por uma forma natural. Por exemplo, os filhos, né, os bebês, quando estão dentro da barriga da mãe, alguns anticorpos conseguem chegar até ele e promover já uma imunização. Isso acontece de forma passiva para o bebê, porque não foi ele que produziu os anticorpos, foi a mãe, né? Para ela foi ativa. E é uma forma natural. Por quê? Porque ele está recebendo ali naturalmente. Agora, a passiva artificial é quando eu recebo os anticorpos prontos, mas por uma via artificial. Por exemplo, quando a gente toma aqueles soros, soro antiofídico, por exemplo, né? Fui picada por uma serpente. Vou ao local que tenha, né, o tipo de soro que eu preciso e eles vão fazer a administração. Então, eu já recebo os anticorpos prontos, pré-fabricados. São termos que podem se confundir um pouquinho, mas é muito importante a gente saber para a Olimpíada Brasileira. Eu acredito que tem uma chance boa aí de cair alguma questão relacionada a isso, visto que o tema, né, o título da prova tá falando de vacinas. Então, de repente, algo aí sobre vacinas específicas ou as diferenças, né, entre um tipo de imunização ou outra, tá? Então, nesse caso aqui, alternativa B. Galera, outra questão que eu quis trazer aqui para vocês, que ela tem já um enunciado muito mais curtinho e ela exige também um amplo conhecimento aí das parasitoses, foi a questão 4. Olha só. O látex da planta coroa de Cristo tem demonstrado importante ação moluscicida. Pessoal, olha só. Olha o entendimento da palavra. Se você já percebeu que está falando de molusco, se você souber os conteúdos, você já vai conseguir eliminar as alternativas e responder, né? Estudos que ampliem essa utilização e garantam seu uso em larga escala podem contribuir com o controle da seguinte doença negligenciada. Então, se você utilizar o látex da planta para combater moluscos, qual doença que você consegue promover uma prevenção? Pessoal, a única doença aqui que é transmitida através de moluscos é a esquistossomose. Através não, né? Que tem o molusco aí participando do seu ciclo. Agora, filariose, transmissão por mosquito. Ancilostomose, transmissão via penetração cutânea. Teníase, transmissão por carne mal passada. E toxoplasmose, transmissão fecal oral pela ingestão do parasita. Então, só de você saber que
a esquistossomose tem o molusco ali no seu ciclo, já dava para deduzir a resposta. Você podia até ficar na dúvida das outras. Porém, você já ia conseguir ali ter uma noção e conseguir eliminar pelo menos. Pessoal, outra questãozinha que eu quero comentar com vocês, questão 21, mas para ela a gente tem um texto. Olha só o tamanho desse texto para responder a questão. Só que nesse caso, se você tivesse um conhecimento prévio, você nem precisaria se apoiar tanto no texto. Mas vamos lá. A gente tem aqui uma imagem, né? E aí fala: os térmitas ou cupins são animais eusociais, que apresentam uma refinada organização caracterizada pela sobreposição de gerações, divisão de tarefas, procura de alimento, proteção, reprodução e cuidado parental. Essas atividades ocorrem de forma sistemática e cooperativamente entre os integrantes da colônia ou sociedade, onde indivíduos morfologicamente diferenciados se dividem em castas, dentre elas os operários, que são responsáveis pelo forrageio, manutenção do ninho, além de alimentação das castas dependentes, os soldados, aqueles especialistas na defesa da colônia e, em algumas espécies, auxiliam ativamente na busca e exploração de novas fontes alimentares, que podem possuir mandíbulas bem desenvolvidas, defesa mecânica, estruturas na glândula frontal que liberam substâncias que repelem invasores, defesa química, ou uma combinação dessas, defesa mista. São insetos que se alimentam de matéria orgânica, principalmente a celulose, desempenhando um importante papel funcional nos ecossistemas, devido à capacidade de provocarem mudanças físicas em materiais bióticos e abióticos, agregando nutrientes, excrementos, saliva e removendo partículas do solo. Também são chamados de engenheiros do ecossistema. E logo em seguida temos a fonte do texto. Pessoal, na questão 21 fala o seguinte: no Cerrado brasileiro, tamanduás são ávidos predadores de cupins. Nessa cadeia alimentar, comumente pode-se afirmar que os tamanduás ocupam o seguinte nível trófico. Então aqui a gente tem um conteúdo de ecologia, cadeia alimentar, e a gente tem que lembrar os níveis tróficos. Pessoal, só que vejam só, né? A gente tem que pensar do que os cupins se alimentam, né? Eles vão se alimentar ali da matéria orgânica. É um pouco mais tranquila a questão dos cupins, porque é um grupo de organismos bem conhecidos, a gente sabe bem onde eles atuam, né? Então, se os cupins se alimentam de estruturas vegetais e os tamanduás se alimentam dos cupins, a gente vai ter os tamanduás como os consumidores secundários. Os cupins são os primários, que se alimentam dos produtores, que são as plantas, e depois eles são fonte de alimento, eles servem de alimento para os tamanduás, que são os consumidores secundários, tá? Então aqui, tomar muito cuidado com o nível trófico e com essas nomenclaturas, pessoal, porque nível trófico a gente conta desde o produtor, nível 1 produtor, nível 2 consumidor primário, e assim vai embora. Só que aí às vezes a gente pensa, é consumidor primário, então é nível 1, não, já é nível 2, tá? Então fazer essa correspondência de maneira correta também é bem importante. Galera, falando um pouquinho agora da prova de 2021, em 2021 a gente observa um foco bem grande em Covid, tá? Então temos questões tanto sobre formas de se prevenir, então incluindo alternativas falando sobre métodos que não são considerados seguros, que não são apropriados, mas que circularam aí, principalmente com fake news, né? Então, para você saber diferenciar o que é correto, o que não é. Teve questões também a respeito da estrutura viral, do ciclo viral, para você saber diferenciar, né, um vírus de outros organismos. Lembrando que os vírus não são considerados seres vivos por alguns pesquisadores, por outros sim, mas não são considerados por todos porque não apresentam estrutura celular. Então você tinha que lembrar da diferença entre estruturas de células e de vírus também, tá? Então caíram questões aí nesse sentido. Questões de citologia associadas a isso também, ou não, para você saber sobre organelas e tudo mais. Mas também, pessoal, algo muito interessante foi a parte de fisiologia, né? A parte de doenças. No caso de ecologia, foi bem interessante que caiu ciclo do nitrogênio, que é o ciclo mais temido aí pelo pessoal, geralmente é o que a galera tem mais dificuldade, mas que é uma questão de ciclo do nitrogênio. Tivemos questões de botânica também,
Então, a botânica apareceu mais ou menos na mesma proporção da outra prova, mas apareceu ainda com conteúdos bem específicos dentro da botânica. A genética esteve bem presente, tá? Então, a gente tem desde conteúdos sobre DNA, RNA, até mesmo heredograma, que é uma questão que eu vou comentar com vocês. Então, a gente teve ali uma variedade grande dentro da genética, tá? Então, pessoal, os temas principais são basicamente os mesmos, tá? Então, essa linha de raciocínio é bem mantida, porém, como eu falei, o foco foi um pouquinho diferente nesse caso. Além disso, a fisiologia apareceu aí com doenças mais gerais também, tá? E a gente teve a presença de questões de impactos ambientais e fontes renováveis de energia, que foi bem legal aparecer esse tipo de temática na prova também, tá? Então, pessoal, vejam que são temas atuais mesmo, né? O foco são questões que estão sendo importantes atualmente, então a gente tem visto aí bastante sobre questões de tecnologia em 2022, né? A parte de engenharia genética, que a gente tem fontes renováveis de energia. Então, é bem importante até porque mantém a contextualização com o que está ocorrendo, mais ou menos o que acontece também ali no Enem, né? Então, fiquem atentos também a temas atuais, a temas bem fortes no momento. Uma questão que eu acho legal comentar aqui na prova de 2021 é a questão 15. Olha só. Supondo-se que a maior resistência do COVID seja determinada por um gene autossômico, observe o heredograma abaixo que indica a ocorrência de indivíduos mais resistentes, marcado pela cor preta, em uma dada família. E aí depois pergunta, nessa família, a probabilidade do casal 12 e 13 ter uma criança com maior resistência à COVID é de... E aí, pessoal, olha só, a gente tem a temática da COVID, como eu falei, que veio com muita força nessa prova, mas a gente está falando de uma questão de genética que, na verdade, conhecimentos de COVID não interferem nessa questão. Então, uma questão ali bem elaborada, misturando as áreas da biologia. Então, vamos ver, pessoal, a gente observa aqui que os indivíduos que estão com o seu símbolo pintadinho aqui de preto, que estão marcados com a cor preta, são os que são mais resistentes. E ele fala pra gente que esse gene causador dessa resistência, ele é autossômico, ou seja, é um gene que está presente em um cromossomo que não é o cromossomo sexual, então não interfere o sexo. Bom, tendo dito isso, o que a gente tem que observar? Vejam que nesses três casais, esse casal e esse casal, a gente tem aqui um indivíduo portador desse gene e dessa característica. A gente tem também um casal que se diferencia, um casal em que os dois têm esse gene. E aí a dica que eu sempre dou para os meus alunos: a única maneira de eu ter dois pais com a mesma característica e nascer um filho diferente é se essa característica, esse gene para essa característica for dominante, os pais sendo heterozigotos e o filho sendo homozigoto recessivo. Vamos recapitular um pouquinho para quem está com a genética um pouquinho mais fraca. Olha só. Vamos supor primeiro o contrário, tá? Vamos supor o errado primeiro. Se esse gene para resistência fosse recessivo, vamos fazer um azinho aqui, ó, para representar. Então, o pai azinho e a mãe azinho também. Se o azinho que dá a característica de resistência, que tá marcada pela cor preta, você concorda que não teria como sair uma característica diferente? A mãe só tem azinho para mandar e o pai também. Não teria como sair um azão aqui nessa filha, porque não tem de onde vir esse azão. Então, esse cenário não é possível. Agora, o que a gente define, o que a gente deduz quando a gente se depara com esse tipo de situação aqui reprodutiva? Vou desenhar para vocês, olha só. Essa pessoa aqui, ela tem um gene que é diferente daquele para as características dos pais. Então, se os pais forem dominantes, esse gene aqui, se ele for dominante, veja bem, tem azão, então tem a resistência. Mas a filha é diferente, a filha teria que ser o azinho, então, certo? Lembrando que para o dominante se manifestar, o azão, nesse caso, ele não precisa estar em dose dupla. A gente pode ter a dose dupla, que seria o homozigoto dominante, certo? Mas a gente pode ter um azão com um azinho, que seria o nosso heterozigoto. Nesse caso, poderia acontecer isso. Então, vejam só, se os dois pais forem heterozigotos,
a gente tem como ter uma filha que é homozigota recessiva. E aí eu vou fazer o cruzamento aqui para vocês, olha só. Se a gente pensar nesse casal com essa filha, vou fazer aqui o genótipo da mãe, azão, azinho, e do pai que é igual, né? A ordem aqui tanto faz. Quais são as possibilidades de cruzamento? Pode ser que ambos os pais mandem os genes dominantes, essa é uma possibilidade de combinação. Pode ser que um dos pais mande dominante e o outro recessivo, tanto aqui nessa situação quanto nessa outra. E esse último que eu acabei de desenhar é o caso em que a gente vai ter ambos os pais mandando o gene recessivo. Quando cai essa combinação, aí sim eu posso ter uma filha com uma característica diferente dos pais. Então, pessoal, fica essa dica aí para a vida, tá? Quando tem dois pais de um jeito e o filho ou a filha é o contrário ali no heredograma, vai ser esse cenário aqui, tá? Então, nesse caso, vamos ver, ó, nessa família, a probabilidade desse casal ter uma criança com maior resistência à Covid é de... Então, ele não quer saber essa chance aqui. Ele quer saber a chance de acontecer o contrário. Essa questão tá me falando o seguinte, olha, essa filha, ela é azinho, azinho. Ou qualquer letra que você queira usar. Isso já tá explícito, porque como eu falei, esse é o único cenário possível aqui. Só que ele me pergunta o contrário. Qual que é a chance de uma criança desse casal aqui, dessa família, né, se gerasse uma outra criança, por exemplo, de ter uma criança com essa maior resistência. Então, o que que eu quero? Eu quero a chance contrária dessa filha que já nasceu. Eu quero essa chance aqui, ó. Deixa eu circular para vocês. Eu quero essa probabilidade, ó, dela ter o gene dominante. Lembrando que para o gene dominante se manifestar, eu posso ter o homozigoto dominante aqui, ou posso ter o heterozigoto que apareceu aqui ou aqui. Em ambos os casos, a pessoa vai ter essa característica dominante. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta é 3/4. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do que esperar dessa prova, né? Como eu falei para vocês, o tema, o título da prova já dá bastante sugestão pra gente do que focar nos estudos, né? A prova tem um caráter de apresentar conteúdos muito diversificados também, então mesmo que tenha um foco, esse foco pode ser abordado por várias vertentes. E outra coisa que eu acho legal comentar com vocês é darem uma olhadinha nos temas atuais. Então, nós tivemos aí notícias da área da saúde bem recentes, muito importantes. Algumas recentes demais para a gente ter uma certeza de que cairiam, porque a prova já está preparada há algum tempo, né? Então, a gente teve aí nos últimos dias a proibição de uso de animais em experimentação em algumas situações, no caso dos cosméticos e tudo mais, mas assim, de repente, por conta disso já estar sendo discutido, já estar sendo uma pauta relevante há algum tempo, é possível que a gente tenha aí alguma abordagem no sentido de alternativas, então, cultura de células, outros modelos para experimentação que não seja o animal. Outra coisa muito importante que a gente tem que comentar, a questão dos dispositivos eletrônicos de fumar, dos cigarros eletrônicos, vapers, essas questões, né? A gente teve aí nos últimos tempos uma preocupação bem grande a respeito da utilização desses materiais por jovens, principalmente. Que esses cigarros eletrônicos, eles se difundiram de uma forma e isso se tornou uma grande preocupação para a saúde, porque mesmo nos casos em que esses cigarros não têm nicotina, eles podem apresentar, sim, materiais que tenham potencial de causar doenças pulmonares, de causar câncer de pulmão. Então, eles são perigosos mesmo nas versões sem nicotina. Então, estão tendo estudos ainda a respeito dos danos causados por esses dispositivos, mas é um tema muito atual, é um tema que está ali relacionado com a saúde, está relacionado com a juventude, com as pessoas da faixa etária de quem faz essa prova, geralmente, então tem muita relação aí com esse assunto. Outro tema muito legal da gente comentar, a questão da vacina da dengue, né? Muito recente também,
Acredito que não tenha dado tempo de incluir como uma notícia já concluída, mas a gente teve recentemente a aprovação da vacina da dengue. Inclusive lá no comecinho eu falei da questão que comentava sobre essa vacina lá no ano passado. Então agora a gente teve essa aprovação. Acredito que não deu tempo de falar dela como aprovada, mas como estava nesse processo, de repente pode cair sim alguma coisa relacionada a essa vacina ou a essa patologia também, tá? Outro assunto que já há alguns anos vem sendo relevante e que a gente pode, de repente, dar uma atenção extra aí, questões de obesidade, né? Os níveis tendo aumentado, as previsões para os próximos anos, e aí, claro, trazendo para a biologia, né? Questões de fisiologia, de nutrientes, de digestão, de citologia, de histologia, tecido adiposo, etc. Acho que tudo isso pode estar bem vinculado. E a gente tem também um outro fator muito relevante nos últimos anos e que não caiu nas provas, nas últimas provas, que é a resistência bacteriana a medicamentos. Então a gente tem aí uma resistência muito alta, né, a medicamentos que a gente tem observado uma problemática muito grave na saúde, em que as bactérias foram tão selecionadas, então aí a gente já coloca um conteúdo de evolução, seleção natural, elas foram tão selecionadas pelo uso excessivo de antibióticos, que hoje a gente tem dificuldade de encontrar antibióticos para tratar várias infecções, tá? Então é um tema aí bem importante também, que de repente, né, seja interessante você dar uma olhadinha. Daí temos também gripe aviária, questões da pílula anticoncepcional masculina, que também esteve em alta aí, né, o funcionamento dela. Aí a gente pode também ter uma relação com prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, né, porque antes era doenças sexualmente transmissíveis, agora infecções, porque não necessariamente a pessoa infectada apresenta um sintoma, mas a prevenção disso, né, porque conforme a gente tem outros métodos para prevenir a gravidez, as pessoas podem acabar relaxando na prevenção contra infecções, que é uma coisa muito séria, muito preocupante e que a gente vem falando já há muitos anos. Bom, pessoal, tem muitos temas que a gente pode especular e que vão cair na prova. Eu acho que a prova tem um caráter, sim, de explorar as atualidades, então vale a pena você jogar lá num site de notícias, dar uma olhadinha nas notícias da saúde dos últimos meses. Então, acho que isso é bem legal do último ano, né? Bem legal você dar uma olhadinha nisso para se inteirar das coisas que de repente você não abordou ou não estudou tão recentemente. E como eu falei, tem esses temas que vão se repetindo. Você pode acessar mais provas atuais, provas dos últimos anos aí no site da Olimpíada Brasileira de Biologia, tem os gabaritos, né? Você pode encontrar em outros sites também resoluções comentadas. Então tem bastante material aí para você conhecer a prova, ver como que a prova funciona. Tentei dar uma pincelada aqui, falar dos temas mais importantes, do que eu observei, dos padrões, para ajudar vocês nesse estudo. Espero que vocês vão bem nessa prova, que vocês consigam responder muito bem. E não se esqueça de se inscrever aqui, curtir, deixar o seu comentário e também seguir nas redes sociais para você acompanhar aí os próximos conteúdos, certo? Boa prova, pessoal, bons estudos e até a próxima. Tchau!